Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa live de hoje. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Aguirre, eu sou sócio líder de mercados regionais aqui para o interior de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse é mais uma webcast de uma série de outros eventos que nós estamos fazendo. Fizemos há 2 semanas para o setor de consumo, vamos fazer hoje no agronegócio. Faremos em breve para o setor industrial e o nosso objetivo é estar levando aí o melhor do conhecimento e de troca de informações úteis para os nossos clientes, como o papel da KPMG em compartilhar conhecimento. Nós somos uma empresa de auditoria e consultoria. Na nossa região aqui, a gente tem 5 escritórios. Então, hoje estamos num evento regional e que temos aqui participantes muito especiais para a gente debater o tema de agronegócio. Bom, como introdução, o agronegócio no Brasil tem se mostrado muito resiliente. Se a gente comparar o PIB do agronegócio nos primeiros meses desse ano, ele cresceu quase 4%, e quando a gente compara com o PIB da economia no geral, que diminuiu, então, existe uma diferença muito grande, e isso principalmente pela essencialidade do alimento. Quer dizer, o agronegócio é quem gera alimentos, tanto para o Brasil quanto para o mundo, né? A gente tem aqui o grande celeiro brasileiro de produção. Existe também uma corrida para a segurança alimentar e toda essa vocação do agronegócio com perfil exportador, beneficiado pelo câmbio, por essa variação de câmbio que a gente está tendo, né? Bom, então o nosso debate hoje é uma conversa sobre estratégia, né? Tem muitas peças aí nesse tabuleiro e a grande questão é que muitas se mexem às vezes sem a gente tocar, né? Então a gente tem o momento Covid que nós estamos vivendo, a gente tem essas variações de câmbio, a gente tem mudança de hábitos de consumo, a gente tem desafios logísticos enormes ainda, gaps na nossa infraestrutura. E tem também todas as nossas tecnologias aí que estão batendo a porta. Então, para isso, a gente vai... o Martiniano Lopes, que é meu sócio na KPMG e lidera a nossa prática de consultoria, vai estar falando sobre o ponto de vista KPMG com relação a esses aspectos. Na sequência, a gente vai ter aqui um debate com convidados muito ilustres, e aqui a gente convidou o José Humberto Teodoro, que é o presidente da Terra Santa, que vai falar. A Terra Santa é uma empresa atuante em soja, algodão e milho. Vai falar um pouco, então, de como a Terra Santa tem atuado nesse momento com suas estratégias e no gerenciamento dos seus riscos. E a gente tem o CFO da Cerradinho Bioenergia, que é o Gustavo Marque, representando o setor de etanol, que vai falar um pouco do seu mercado. E por que esses segmentos, né? Na nossa região, a gente tem grande expressão de empresas no etanol, que têm sofrido, né, e tem uma característica aí de estarem sendo impactados em função dessa mudança de demanda no consumo do combustível fóssil. E a gente tem, então, o setor de grãos, que tem observado, de forma geral, esse crescimento. Em ambos casos, a gente percebe uma demanda, né, uma pressão, melhor dizendo, nessa agenda de transformação, né, para um modelo de empresas que precisa ser mais integrado, mais inovador, né, não só focando em eficiência, mas focando também em crescimento e resultados. Bom, essa é a minha introdução. Espero que todos desfrutem hoje da nossa sessão. E eu passo, então, a palavra ao Martiniano Lopes, que vai dar início, então, aos trabalhos. Muito obrigado. Bom, antes de tudo, né, espero que todo mundo esteja bem, né, aí de saúde, né, que esteja todo mundo se cuidando, se preservando, né, nesse momento de pandemia, né, ainda está um momento ainda muito crítico no país, né. Mas eu queria falar alguns temas, né. Por favor, pode mudar o slide para mim, por favor? Sobre as agendas, né, a agenda de futuro das empresas, né.
Aqui é um ponto de vista da KPMG, né, que tem trabalhado muito fortemente em nível global sobre quais são os principais impactos que estão acontecendo no mundo, né, com a transformação, em especial com a transformação digital que está acontecendo. E quando a gente olha, em especial, a questão da Tá ligando que pandemia, número? nós temos aí dentro acho que tem alguém com fone aberto. Eu pediria, por favor, para a gente fechar os microfones, por favor. O Covid-19, no fundo, ele traz aí estamos dizendo, né, uma nova realidade, né, uma nova situação, mas, no fundo, o que está acontecendo fortemente é o Covid-19, no fundo, está acelerando algo que, de alguma forma, existia uma expectativa que acontecesse, né, em algumas situações até uma preocupação diferente de qual o tempo de execução, e se de fato acontecer. Com o Covid-19, ele efetivamente ele acelerou e demonstrou, né, uma série de aspectos aí dentro relevantes na transformação da forma de operar das empresas, né? Então, citando alguns exemplos, né, que a gente já está vivendo, né? Será que a implantação de home office com soluções de relacionamento virtual, com colaboração virtual, é algo que realmente vem, né, vai funcionar? E o Covid-19, no fundo, acelerou, né? Forçou fortemente as empresas de telecom a rapidamente responder a essa demanda, né? As empresas se prepararem para atender de forma remota, e realmente as pessoas estão trabalhando de forma remota, home office se provou que é factível, muitas operações estão acontecendo de forma remota, de forma de home office, seja em indústrias mais sofisticadas que têm tecnologia como base, né, seja em outras indústrias, no agribusiness também, muitas empresas operando de forma remota. Naturalmente, a operação não, né? A operação efetivamente de campo é algo e da indústria, automaticamente necessita realmente a operação a condução na operação. Mas realmente tem uma mudança muito forte. Eu queria explorar alguma dessas mudanças, tá? Por exemplo, uma mudança na realidade humana, né? Então, as pessoas estão priorizando, né, os seus gastos, né, cuidando mais com essa dinâmica dos gastos, né, da sua operação como consumidor. Dada toda a incerteza, naturalmente você tem que adotar um tipo de consumo diferente, né? A mudança de consumo físico, né, e o virtual, e a gente viu claramente, né, que com a pandemia, as empresas que não estavam preparadas, em especial aquelas de consumo que tinham lojas físicas e não tinham um canal virtual, sofreram demais, né, com a operação, né? E tiveram que implantar rapidamente soluções virtuais, né, e com entregas virtuais também, né, com outro tipo de soluções digitais nesse processo. E sofrendo todas as dificuldades de operar e a equação financeira também nesse processo. Então, realmente, os valores, né, humanos, né, de mobilidade, de relacionamento com as empresas, né, a sua forma de gastar está mudando muito intensamente e o Covid provocou, antecipou isso, né? Quando a gente fala da área da biologia, né, a saúde, né, a preocupação geral, e nesse momento de Covid, mais ainda importante esse cuidado com a saúde, mas cuidado com os produtos, da origem, a forma que é produzido, né, um cuidado dessa geração nova que está vindo, uma geração que tem muita essa preocupação muito forte. Então, esses padrões de segurança, sanidade vão ser realmente cada vez mais contundentes na forma de operar, e as empresas, em especial as empresas de agribusiness, vão ter que ter elementos aí dentro para rastreabilidade, controles, né? E aí uma série de modificações inerentes a essas condições, tá? Soluções digitais, né? Cada vez mais as empresas estão preocupadas com digital first, né? Digital now, né? Como eu transformo a minha operação para cada vez ser mais digital e, consequentemente, eu tenho mecanismos de ter mais flexibilidade para a minha operação, seja no ganho de eficiência, tá? Seja na inovação para você trazer um novo negócio. Então, várias empresas aí estão discutindo como eu posso realmente gerar resultado, tirar receita das informações que eu tenho dos meus ativos. E aqui no agribusiness, quantos equipamentos estão rodando o tempo todo
né? Seja colhedora, seja colheitadeira, né? Os transbordos, seja os caminhões de transportes, né? A operação em si. Tem muita informação rodando dia a dia né? Sobre esses ativos que podem ser elementos naturalmente de uso, né? Para discussões e acabam tendo valor, né? Como é que você mensura ou você tira valor disso, né? E automaticamente, toda vez que eu vou para um mundo digital, a questão cibernética, a resiliência cibernética, o controle cibernético, se torna-se importantíssimo, né? Em especial lá quando a gente entra em outros elementos ali dentro, como a mobilidade, né? A gente tem cada vez mais a chance de uma transformação na forma de operar com soluções ou com veículos autônomos, né? O transporte autônomo, operações autônomas. Já tem muitas soluções já no nosso mundo que está levando modificações da operação com soluções autônomas, né? Então, isso vai trazer uma modificação muito grande na forma da mobilidade, na forma de operar das empresas, em especial no setor de agribusiness. O remapeamento da cadeia de suprimentos, né, a gente estamos enfrentando agora com o Covid, né, ou seja, como é que a gente atende a demanda da operação, pós-operação, então o suprimento tem que ser muito ativo, muito proativo, para não deixar a operação passar, ter problemas, como a gente teve há 2 anos atrás com a greve dos caminhoneiros, e pode ter outras crises pela frente. Então, cada vez mais a gente vai ter esse processo, esse mapeamento da cadeia, e a gente conseguir entender o fluxo dela, e a gente administrar o fluxo dela, e ter mecanismos de plano A, B, plano C, para manter a operação fluindo, são elementos importantíssimos, né? Quantas empresas aí dentro que já acabaram estocando um pouco mais os seus MROs, os seus insumos, para a proteção da sua safra, para a execução da sua safra, né? Como é que eu trabalho, né, fortemente nesse contexto? Na parte agrícola, nós temos aí dentro e vocês vivem muito isso, né? Como é dinâmico, né? No momento que você tem uma área, hipoteticamente você chove numa área, eu tenho que fazer movimentação para outra área, né? Ou deu uma queimada, eu tenho que mover meus equipamentos. Então faz um pouco parte do dia a dia da operação essa capacidade, essa resiliência operacional para a gente conseguir realmente operar de forma bem dinâmica, né? E quando você introduz cada vez mais modelos com inovação, isso facilita. E se você consegue colocar toda essa inteligência que de alguma forma fica mais na cabeça das suas pessoas, dos seus profissionais com competência, com muita experiência de execução, eu trazendo modelos aí dentro, por exemplo, cognitivos, de inteligência artificial e cada vez mais soluções disruptivas, pode trazer uma forma diferente de buscar eficiência da operação e tirar proveito efetivamente desse circuito, né? E isso vai exigir o quê? Modelos ambidestros, né? Cada vez mais eu preciso trazer modelos dentro da minha solução que cuidem da inovação, comitês de inovação, times dedicados que possam trabalhar a inovação e a transformação, né? E vocês veem na parte agrícola o quanto a gente tem inovado, o quanto nós temos aumentado a produtividade agrícola com forte nível de inovação, né? E vamos ter um cuidado especial aqui também com força de trabalho. A força de trabalho está mudando o seu modelo mental, né? Cada vez que eu tenho que o meu consumidor vai me puxando com outro tipo de modelos, e eu preciso ter a força de trabalho também que seja, né, moderna no seu modelo mental, né? E quando eu falo em modelo mental, estamos falando de um modelo agile, rapidamente ser resiliente a essa transformação, essas mudanças, né? E tem que ter talentos que sejam muito flexíveis, né? Que consigam entender e aproveitar o mundo digital. Então, todas essas escalas, né, que estão acontecendo e de transformações, eu preciso ter um time que o modelo mental, o modelo cultural permita, incentive a inovação, a forma de trabalhar de forma mais virtual e mais disruptiva, tá? E que, naturalmente, né, traz aí dentro um modelo muito flexível, né, de transformação. E vamos falar aqui também da parte financeira, né? Eu preciso ter modelos preparados, como aconteceu nessa pandemia, né? Uma preocupação muito forte foi com a proteção do caixa. Ninguém sabia qual o tipo de impacto e o tamanho do impacto. Felizmente, o setor de agribusiness está saindo bem nesse circuito aqui. Naturalmente tem suas exceções, mas em linhas gerais é um setor que tem uma bela representatividade no crescimento do país, na manutenção das riquezas do país, nos vários anos, em especial nesse momento de crise agora, onde está sendo um porto seguro para o país no que tange a geração de resultado. Então, a preocupação com a gestão do caixa, a preocupação de você ter um modelo, né, que nós chamamos inteligente forecast, onde efetivamente a gente analise
e acompanhe o que está acontecendo e de maneira preditiva conseguimos capturar isso e trabalhar fortemente nessas mudanças para que a saúde financeira da empresa seja preservada, né? A mudança de modelo de negócio, que cada vez mais a gente tem que trazer modelos mais responsivos, né, onde temos responsabilidade social para ser atingidas, né? E aí é fundamental esse cuidado, né? O cuidado com a diversidade, né? Com a diversificação de ideias, né? E toda a forma de operar e a forma que está sendo construído. Está aparecendo novos negócios aí dentro que está acelerando, né? Essa mecânica está acontecendo de forma muito intensa, né? O espaço físico das empresas estão mudando, né? E os paradigmas de confiança, né? A questão compliance, como é que eu trabalho de forma compliance, como é a organização, minhas políticas, os meus valores, com a legislação, né? Como é que eu atendo todas as regulações que estão aparecendo com intensidade, de maneira muito rápida e flexível, tá? Um pouco, aqui é só para dar algumas pinceladas do tipo de desafios que as empresas estão enfrentando, né? Sem contar o desafio que a gente está enfrentando quanto à questão, né, de questões políticas, né, questões macroeconômicas, que as empresas estão enfrentando com muita intensidade, né? Isso é um desafio que os modelos de riscos, né, têm que capturar, né? E o que está parecendo muito interessante nessa dinâmica, né, no modelo de gestão, e aí vou passar a bola para os dois debatedores aqui também, como as empresas estão se preparando, né, para enfrentar uma situação com tal nível de volatilidade, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Covid-19, é algo que o tempo todo a gente vinha falando, ou seja, essa história já é contada há mais de 10 anos. Bill Gates, Obama, né? Várias palestras, várias discussões sobre isso, vários filmes. Era factível pensar que poderia acontecer uma pandemia, mas isso aqui era considerado num modelo de risco improvável, né? E o que está acontecendo interessante é o improvável está começando a virar viável, está começando a acontecer factível, né? E o Covid foi prova disso, né? A greve dos caminhoneiros foi prova disso, né? E assim, por exemplo, um potencial ataque cibernético financeiro ou numa operação é viável, é factível, tá? Então tem vários elementos, né, de risco que está exigindo empresa resiliente, empresa agile, com modelo de agile, com um modelo mental diferente, com soluções que sejam flexíveis e resiliente a esse momento de transformação que o mundo está passando, tá? E é isso que nós estamos colocando agora. Essa é a nossa pauta de discussão. Como as empresas estão se preparando, né, e enfrentando esse desafio de transformação que a gente está vendo, que realmente virou uma realidade e estamos de fato enfrentando, né? Eu passo aqui a bola, né, para a Giovana moderar a nossa discussão, explorar um pouco esse tema e aí junto também com os nossos debatedores, explorar como as empresas estão se estruturando para isso, como é que está sendo a mecânica, né, e todas essas questões de inovações, como estão se preparando para isso, qual é o tamanho desse gap e qual é o tamanho desses desafios que as empresas estão enfrentando. Giovana, eu passo para você aí a bola. Obrigada, Lopes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação do Gustavo Demarque, do José Humberto Teodoro. É um prazer ter vocês conosco e é um prazer ter todos os ouvintes também conosco hoje, né? Eu queria abrir as discussões e pegar um gancho aí da fala do Lopes, né? E olhando esses grandes temas que o Lopes trouxe dessa agenda de futuro, né, essa agenda positiva, né, desses temas estratégicos, eu queria fazer um primeiro link com a questão da resiliência nos modelos de negócios, né? E ouvir de vocês um pouquinho, né, explorar como vocês estão vendo, quer dizer, dentro da trajetória aí de vocês, como vocês estão vendo essa questão da gestão de ativos, né, nesse contexto? E aí eu queria explorar um pouquinho, será que a pandemia pode trazer aí um novo olhar das empresas do agro sobre aspectos como gestão de caixa, gestão de ativos operacionais? Será que faz sentido, por exemplo, como o Lopes falou, dentro desse grande radar, ter buffers de caixa? Faz sentido desmobilizar e alugar alguns ativos, como maquinário? Eu queria puxar essa discussão
colocando esse tema de resiliência dos modelos de negócios. Eu passar a palavra aí para o Gustavo, e se ele quiser fazer uma introdução, falar um pouquinho aí da jornada da Cerradinho, falar um pouquinho dessa experiência em gestão estratégica de risco nesse contexto, acho que pode ser uma boa introdução para a gente entrar nesse tema específico. Gustavo, eu passo então a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Giovana e os demais aí pela oportunidade de estar participando dessa conversa. Eu estou na Cerradinho já há mais de 8 anos, então participei aí da construção dessa história recente da Cerradinho, uma história, uma empresa de origem familiar, cuja origem é o interior de São Paulo, a região de Catanduva, uma família que já está no agronegócio, especificamente no setor do açúcar e álcool há quase 50 anos, e há 10 anos atrás decidiu investir naquele momento, na nova fronteira agrícola do centro-oeste brasileiro. Então, hoje a gente tem 2 unidades de produção de etanol no sudoeste de Goiás, mais especificamente na cidade de Chapadão do Céu. Nós temos uma usina de processamento de cana-de-açúcar com uma capacidade instalada de 6 milhões de toneladas por safra, de processamento de 6 milhões de toneladas por safra. E no final do ano passado a gente concluiu a construção de uma segunda unidade, uma indústria de processamento de milho para a produção de etanol de milho a partir do milho e subprodutos utilizados na nutrição animal. Bom, falando dos desafios aí colocados, que são muitos, e acho que a gente viveu aí nos últimos 4 meses experiências maiores do que os últimos anos, né? A gente na Cerradinho tem uma gestão de risco, uma disciplina com a questão de risco. Bom, primeiramente a Cerradinho tem uma governança que a gente entende ser bastante robusto, né? Uma administração totalmente profissionalizada, os acionistas atuando no conselho de administração, e 50% dos conselheiros são independentes, conselheiros com uma experiência, todos com uma experiência bastante grande, experiências complementares, e a gente tem uma agenda com eles, onde a gente periodicamente está discutindo e mensurando quais são o que a gente chama dos nossos riscos estratégicos, os riscos prioritários da empresa. A gente fez isso no final do ano passado, a gente tem hoje os 6 riscos principais que periodicamente então a gente está reportando, mas com certeza esse momento que a gente está visando já carece de uma reavaliação aí de quais serão os nossos principais focos aí nesse novo normal. Especificamente falando aí da questão de gestão da resiliência financeira, a gente vem no modelo de crescimento da empresa com uma disciplina bastante grande na gestão dos investimentos, né? A construção da usina de milho mostrou que a gente conseguiu crescer, um crescimento constante com uma alavancagem sobre total controle e fazendo com que a gente aí tivesse sempre uma liquidez bastante robusta, preparados para um momento aí para as incertezas do nosso mercado. Felizmente, a gente chega nesse momento aí da pandemia com uma situação robusta, mas claramente a gente, com esse novo normal, a gente vai estar avaliando aí quais são os novos parâmetros de liquidez que a gente deverá ter aí no futuro, com certeza, acho que mais robustos do que a gente entendia ser o correto no momento anterior.
Tá ótimo, obrigada, Gustavo. José Humberto, né? Vou passar a palavra para você, se quiser também fazer uma introdução. A Terra Santa é uma empresa listada, mas que você dividir um pouquinho a sua experiência nessa jornada de transformação do grupo, né, nos desafios diante dessa pandemia, né, da aceleração de todas essas tendências, e comentar um pouquinho sobre a questão da resiliência financeira, com esse olhar aí sobre a gestão de ativos. Tá ótimo, muito obrigado, Giovana. Obrigado a todos, prazer estar aqui com vocês. A Terra Santa, ela é uma empresa que tem a sua origem no campo, que ela é a fusão de 3 empresas. Então, ela tem parte da sua origem no campo e parte da sua origem empresarial. No campo, vem de Maeda, que era uma empresa familiar, que está no Brasil desde a década de 40. Vem de Vanguarda, que também era uma empresa familiar do Mato Grosso, que está operando desde a década de 80. E vem também de Brasil Ecodiesel, que era uma empresa fundada em 2003 e que fez o IPO em 2006. Então, a gente tem o lado de gestão e tem também a botina suja do campo, do DNA do campo, que a gente herdou dessas 2 empresas aí, que tiveram um crescimento e uma história muito bacana até se fundirem e começar essa nova história, né? E a Terra Santa, ela passou por desafios importantes depois dessa fusão. Era uma empresa se tornou uma empresa com crescimento muito acelerado, muito alavancada e, de certa forma, até desestruturada operacionalmente. Então, a gente passou por uma reestruturação muito forte das operações da companhia. A gente diminuiu um pouco a companhia tinha atividades em todo o Brasil, e passou a ser uma companhia hoje operacionalmente muito operando no estado da arte, níveis de produtividade muito bons, gestão de custo muito boa, né? Então a empresa está no ponto de vista operacional muito boa, gerando caixa operacional, mas tem ainda uma alavancagem muito alta por conta do histórico. Eu estou comentando um pouco isso porque um dos temas que você trouxe foi os desafios de caixa, né? E nós somos uma empresa muito alavancada. Relativamente, né? Então, eu dentro dessa história toda de mudança da companhia, né, passa por uma reestruturação, e agora a gente começa a ter uma companhia com um olhar de futuro, para onde a gente vai, aonde a gente vai crescer, né? Hoje a companhia planta cerca de 150 mil hectares entre soja, milho e algodão, e tem um faturamento aproximado de R$1 bilhão. E a gente está só no Mato Grosso. Hoje nós somos uma companhia do Mato Grosso. Já fomos uma companhia que teve no Brasil inteiro e estamos só no Mato Grosso. Num momento muito bacana, que, como eu disse, a gente passou por momentos muito duros e agora a gente está no momento de olhar para o futuro, pensar em expansão. A gente recentemente montou uma área de novos negócios lá na companhia. Bom, entrando um pouco nos impactos do coronavírus e o que muda e quais são o que muda agora. Eu acho que tem 2 coisas: o que muda agora enquanto a gente está vivendo isso e o que vai ficar depois, né? Eu acho que mais do que mudar, o coronavírus e a pandemia, ele vem para acelerar um monte de coisa que a gente já estava conversando e que a gente já estudava e que a gente já queria caminhar naquela direção, né? Além disso, ele traz um desafio de gestão durante a pandemia, que é o desafio da proximidade das pessoas, né? A gente começa, depois de 3, 4 meses trabalhando à distância, você começa a sentir uma necessidade muito grande de trabalhar o senso de comunidade dentro da companhia, né? As pessoas estão muito isoladas e não tem mais aquela hora do almoço em que a turma ia almoçar e conversava de assuntos fora do trabalho, que era a hora que o pessoal estava construindo vínculo entre eles, né? Isso daí não está acontecendo. Então, uma das mudanças que a gente vê agora é um olhar diferente,
ações específicas para que a gente consiga gerar algo ou momentos semelhantes a esses que existiam antes de uma maneira remota, né? Esse tem sido um desafio do momento aqui na companhia. Em relação a o que a gente espera para o pós-pandemia, é muito difícil a gente prever alguma coisa, né? A capacidade nossa de projetar o futuro, ela assim, a pandemia para mim mostrou o quanto é difícil, né? A gente estava lá em fevereiro, o coronavírus já estava na China, já estava na Itália, né? O pessoal que estava viajando no exterior estava com medo de se contaminar e tal. E a discussão aqui no Brasil era, não, o assunto era o carnaval. E mesmo em março, o assunto era, não, tem 3 casos no Brasil, mas foram pessoas que vieram de fora, a gente está contido e se a gente trabalhar bem, não vai entrar aqui. Ou seja, uma incapacidade total de prever 2 meses para frente, né? Quando 1 mês depois estava entrando em lockdown aqui no Brasil. E essa dificuldade, eu não acho que ela vai mudar, que a gente vai conseguir prever, né, o futuro daqui para frente. Mas o que eu acho é que as companhias que conseguem se adaptar nos cenários mais adversos e mais diferentes, essas têm muito mais chance de sobreviver. Então, no final, o que vale é a capacidade de adaptação. E, para isso, você precisa de atuar em vários aspectos. Um deles é esse de gente que eu estou colocando. As pessoas têm que estar conectadas, a comunicação tem que fluir bem. O outro como é que funciona a gestão do caixa. Ou seja, você pega uma empresa alavancada, né, igual a Terra Santa, aí é a hora que você vê se a gestão de caixa está preparada para isso ou não, né? Porque ela foi colocada à prova. O crédito sumiu. Os bancos, principalmente bancos médios e pequenos, eles sumiram com o crédito. E aí é a hora da gente acionar plano B. E às vezes o plano B não dá certo e você vai para o plano C. No final do dia, você tem que ter plano A, B, C, D, Z. Isso, para mim, é o que faz a diferença. Que vai fazer a diferença cada vez mais entre as companhias que vão ser as bem-sucedidas lá no futuro. Eu acho que um pouco do que eu queria trazer era isso, era essa visão. E só para completar, né, eu acho que no agro, e é bacana a gente estar tendo esse painel, no agro, de maneira geral, as empresas ou os produtores, ou seja, pessoa física, muita pessoa física no agro, né? Na verdade é dominado pessoa física, a empresa é a exceção, né? Eles já têm uma certa resiliência, uma certa capacidade de lidar com a adversidade, né? Saí da reunião ontem com os diretores, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Eu questionei aqui para fazer o meu ponto junto com o time, né? Questionei o diretor de operações, que a gente começou a colheita de algodão recentemente. A gente tinha todas as informações, qual variedade, que dia plantou, né? O ciclo da variedade, então a gente sabia exatamente, se tivesse dado tudo acontecesse conforme o esperado, aonde a gente ia começar colhendo, onde que ia colher primeiro, onde que ia colher depois, qual é o algodão que ia chegar primeiro. E aí depois acontece que uma determinada fazenda, um determinado pedaço teve um pouco menos de chuva e o algodão antecipou o ciclo. Na outra, que o algodão ia chegar, a chuva foi melhor, as condições foram melhores e alongou o ciclo. Então, assim, todas as máquinas já estavam esparramadas pelo Mato Grosso, em 7 unidades, já tudo perfeito, tudo montadinho. 10 dias depois do planejamento, a gente estava movimentando a máquina de novo, tira uma da fazenda, vem para cá. Então, a necessidade de replanejar, ela é latente no agro, né? E às vezes o replanejamento ele é em todos os níveis, e às vezes ele é um dia, dentro da fazenda mesmo.
Tá? O gerente da fazenda planejou começar a pulverizar de manhã um determinado talhão, de tarde outro talhão, aí às 11 horas da manhã o tempo vira e começa a chover num determinado local e ele tem que mudar todo o planejamento dele. Isso daí faz a gente se diferenciar de algumas outras indústrias que têm uma cadeia produtiva menos complexa do que a do agro. A gente está lidando muito com o incerto. Então, acho que o agro, e não é à toa que ele é resiliente e que ele está se destacando no Brasil nesse momento de pandemia e de crise, né? Não é à toa. O agro talvez seja dos setores um dos que está mais preparado para adversidades, seja ela qual for, porque já está no nosso dia a dia isso daí. Excelente, José Humberto. Eu posso só aproveitar esse gancho aí, Giovana, de José Humberto, né, que eu acho que é um ponto interessante. Eu concordo com ele, ou seja, o agro ele tem ele vive, né, constantemente com replanejamento. Choveu numa área, né, deu uma queimada, né, então tem toda uma dinâmica aí dentro de alta mobilidade, né. E uma coisa interessante na transformação que a gente percebe muito das empresas não importa o tamanho do problema que você tenha, né, uma implantação de uma solução ou um problema a ser enfrentado. O que importa é a tua capacidade de resposta rápida e assertiva sobre aquele problema que você está enfrentando. A percepção de frustração, a percepção de uma má implementação, a percepção de que, né, deu um resultado ruim, é quando você não consegue responder, você não tem capacidade de mobilidade, não tem capacidade de responder rápido, né? Por exemplo, quem já implantou o sistema sabe o que eu estou falando. No momento que você vai implantar o sistema, dá um montão de bug, dá um montão de problema no momento da implementação. A questão não é a quantidade de problemas que você tem no momento da implementação, é o quão rápido você consegue resolver aquele problema, né? Então, o que o Gilberto está falando aí dentro que é algo importante. As empresas precisam se adaptar, criar modelos que sejam fortemente responsivos à quantidade de problemas que vão aparecendo. O Covid não vai ser uma exceção, como a greve dos caminhoneiros não foi uma exceção, como a crise lá de 2008, com a crise da bolha, né, do e-commerce, também não vai ser exceção. Essa dinâmica está acontecendo cada vez com mais intensidade. Nós temos que ter modelos mentais, modelo de gestão, modelos tecnológicos que sejam rapidamente flexíveis, que permitam simulações rápidas, que permitam discussões rápidas, para que você possa enfrentar os problemas com cada vez com mais intensidade, mais imprevisibilidade, e você tenha a capacidade de mobilizar e responder rapidamente aquilo. Esse é um ponto que as empresas têm que focar no seu modelo de risco, para que esteja um modelo que nós chamamos de uma empresa responsiva, resiliente a um momento de crise, que eu entendo e acredito que, de alguma forma, está no dia a dia, no campo da parte agrícola. Né? Excelente. Né? Então, eu quero aproveitar o comentário aí de todos vocês e fazer um link entre tudo isso, que é um ponto interessante também, e eu vi isso de um distribuidor de insumos hoje. Né? E, quer dizer, a dúvida é quão virtual será o negócio agro, né? E o papel da digitalização nessa dinâmica virtual, ou seja, quanto da tua compra de insumos será virtual, né? E aí, olhando a cadeia, né? Que mudanças no meu esforço de vendas eu preciso fazer para atender esse agro de uma forma diferente, né? Então, eu queria, dentro desse contexto, trazer o tema digitalização, né? A gente tem visto que o Lopes colocou muito bem aqui a importância da digitalização para trazer resiliência cibernética, tornar os processos, portanto, mais seguros, mais eficientes. Qual é a visão de vocês da maturidade da digitalização no agro, né? E os desafios nesse ambiente que será, com certeza, mais virtual, né? Podemos conversar com o José Humberto dessa vez. Tá ótimo. Vamos lá. E assim, as coisas continuarão acontecendo, né? E vão continuar acontecendo. Ou seja, no agro, a safra estava plantada.
né? O milho estava crescendo, o algodão crescendo, a soja sendo colhida. Ou seja, você não pode parar de cuidar. Se você para de cuidar, a praga come e acabou. Não tem. E também, ou seja, o que eu quero dizer é que não é igual uma indústria que às vezes você consegue para a indústria, fecha a fábrica, deixa o estoque lá e a gente para de produzir o produto final. E depois, no dia de voltar, é só você continuar o processo. Ou seja, tem processos que você consegue parar no agro. Normalmente, as cadeias produtivas não dá para parar, né? Seja ela no agro, na produção agrícola, até seja mais para frente na cadeia, na produção animal, também não dá para parar. Então, tem que continuar acontecendo. E foi desse jeito, e as coisas tiveram que continuar acontecendo, né? Então, durante esse período de pandemia, a gente acabou de colher a soja, expediu toda a soja, vendeu mais soja, porque não tinha vendido tudo ainda, vendeu um pouco mais na colheita. A gente continuou fazendo todos os tratos culturais do milho e do algodão. A gente já começou a colheita do milho e do algodão, estamos colhendo agora, né? Enquanto a gente fala, a colheita está acontecendo. E também a gente já negociou todos os insumos da safra 2021. E também a gente já vendeu cerca de 75% da nossa produção da safra 2021, da nossa produção de soja, de milho e de algodão. Ou seja, fizemos tudo isso no meio da pandemia, no meio do home office, né? Então, eu acho que o que muda no final do dia é só como que você se relaciona, né? Antes, para você fazer a compra dos insumos, você ia almoçar com o teu fornecedor, você tinha né, fazia as reuniões presenciais, tomava um café, batia um papo. Isso daí isso é o que mudou durante esse período, né? E mudar por um período as relações, né? E no agro tem muito disso. No agro a gente tem parceiros de longo prazo. A gente não é que a gente faz uma cotação, pega 3 cotações, compra o adubo do menor. Não, a gente vai comprar da mesma pessoa que vendeu para a gente no ano passado. E a gente trabalha com 3, 4, 5 grandes parceiros e todo ano é com eles que a gente vai acaba negociando de novo. Então são relações que duram muitos anos, né? E por isso é importante que essas relações elas sejam mais próximas. Por isso é importante que as pessoas se conheçam. Porque numa negociação acontece um monte de coisa, um monte de imprevisto. E se a relação é boa, se você conhece a pessoa que está do outro lado, você conhece num nível de profundidade e tal, você sabe que aquela pessoa ela não está te sacaneando. Por acaso aconteceu algo que parece que foi sacanagem, mas você sabe que a pessoa que está do lado de lá não está te sacaneando. Então você vai ver o que aconteceu, porque você tem certeza que não foi sacanagem. Porque a relação, ela existe. Ela foi construída ao longo de muitos anos. Então a gente está usando, durante esses 4 meses aí, que a gente está vivendo até agora separado, na minha visão, a gente está usando esse histórico dessa relação que existe. E esse é um dos pontos que eu estou falando, porque essa relação pessoal, ela tem que ser cultivada. A gente vai precisar dela de novo no ano que vem. Vai dar problema. A gente comprou uma variedade de semente e não nasceu bem. E eu preciso trocar, e eu preciso ser rápido. E o fornecedor meu tem que estar ágil e me entregar outra variedade, porque senão eu perco minha janela de plantio. E se ele achar que eu estou sacaneando, que eu plantei errado, ou que eu não plantei, então as relações elas servem para isso, para que os problemas sejam resolvidos em conjunto, né? E esse é muito o jeito do agro trabalhar, em parcerias bem fundamentadas e de longo prazo. A tecnologia ela vai ajudar a agilizar algumas coisas. Então, por exemplo, em vez de a gente ter que ficar assinando um monte de contrato manual, a gente vai assinar tudo digital. E aí você ganha um tempo enorme. E agora fica complicado assinar manual, porque tem que levar contrato para casa do diretor, depois pegar a assinatura de todo mundo. Então a gente assina digital e funciona bem. E aí é muito importante uma segurança, né? Porque agora você começa a assinar o documento digital, né? Então,
eu acho que assim, a tecnologia ela tem que servir a maneira como as relações, como os negócios funcionam. E ela está servindo e está funcionando. Aliás, imagina se a gente entra numa pandemia 20 anos atrás. Esse lockdown que a gente fez, talvez ele fosse impossível. Talvez fosse impossível, porque talvez todas as cadeias iam se romper, porque não dava para fazer reunião assim, igual a gente está fazendo aqui. Conexão era ruim, não tinha o smartphone, não tinha, talvez fosse impossível a gente fazer o lockdown. Ou seja, a tecnologia ela permite muitas coisas, né? Então ela ajuda a gente em vários aspectos. Excelente. Gustavo, quer deixar com a gente as suas considerações sobre esse tema? Não, eu concordo totalmente aí com o José Humberto. Acho que o agronegócio, ele, por natureza, ele tem uma agilidade bastante grande, uma resiliência bastante grande, né? Exemplificando isso com o nosso negócio, né, eu costumo comentar que a operação de uma usina de cana é uma operação de guerra, né? A gente processa aí, nos dias de maior processamento, cerca de 25 mil toneladas de cana por dia, durante 24 horas. Isso significa receber na usina uma ordem de grandeza, se a gente considerar que cada caminhão com 2 módulos trazem cerca de 40 toneladas de cana, a gente está falando de mais de 600 caminhões chegando na usina todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas. A tecnologia nos traz uma série de facilidades, né? Hoje a gente tem, para exemplificar também, um sistema na empresa onde todos os caminhões, todas as colhedoras, todos os tratores que transportam a cana da colhedora, os transbordos da colhedora para os caminhões, a gente tem um sistema que faz a automatização do despacho de todos esses elementos. Isso trouxe bastante produtividade, mas o desafio que a gente tem é a questão de infraestrutura, né? Hoje, na nossa região, a gente ainda não tem uma rede de celular robusto o suficiente para, por exemplo, gerenciar esse sistema que eu comentei. A Cerradinho teve que construir uma rede própria, né, cobrindo aí aproximadamente 60 mil hectares de cana plantada para poder implementar esse sistema. Então, sim, né, a gente tem bastante oportunidade na questão da tecnologia, mas a gente ainda tem alguns desafios na questão da infraestrutura. E complemento também a questão das parcerias aí de longo prazo, né? Hoje a gente tem um modelo na empresa onde cerca de 1/3 da cana é fornecida pelos nossos parceiros, parceiros esses que estão ali na região antes da usina estar chegando. A gente sempre trouxe a cana-de-açúcar como uma oportunidade de diversificação para esses parceiros, e as relações são realmente de longo prazo, né? Um agricultor que plantar cana para fornecer para Cerradinho vai estar estabelecendo uma relação de no mínimo 6 anos, né? A cultura da cana não é uma cultura que eu posso mudar todo ano. E agora, com o negócio do milho, a gente está complementando essa relação, né, em cima dessa diversificação. Então, esse produtor planta cana, fornece para Cerradinho, eventualmente planta milho, pode fornecer ou não para Cerradinho, planta soja, planta algodão. Então, assim, essa questão aí da parceria de longo prazo, acho que é uma questão aí bastante relevante para o agronegócio. Ótimo. Giovana, sim. posso fazer alguns comentários sobre a sua pergunta, né? A sua pergunta como as empresas estão achando de agribusiness quanto à maturidade digital, né? Que eu vejo em linhas gerais nos vários clientes que a gente tem conversado, todos estão de alguma forma agindo no lado digital.
né? Todo mundo está fazendo algumas ações aí dentro. Onde eu vejo alguns desafios importantes, né? Primeiro, muitas estão tipo assim sendo acionadas por uma startup, né? Vou experimentar um processo aqui, um processo ali, uma inovação digital, né? Mas nós temos duas óticas importantes aqui dentro que eu quero colocar. Uma primeira ótica muito para a área agrícola, efetivamente, outra para a área administrativa, tá? No que tange ao mundo, a transformação do mundo digital para o agribusiness, né? Para a área agrícola, né? A gente ter efetivamente, primeiro, um plano diretor digital de transformação, né? Que possa olhar como tira o maior potencial e proveito da transformação agrícola, melhoria da coletividade, né, melhoria da segurança, né, como eu reduzo o meu impacto de manutenção, né, como é que eu posso distribuir melhor, né, ter o melhor uso de forma mais homogênea do herbicida, do fertilizante. Então, as tecnologias estão vindo e eu vejo ainda muitos movimentos pontuais ainda, mas nada efetivamente mais complexo e estruturado, né? Algumas empresas já estão movendo nessa direção, criando planos estratégicos, criando como, né, comentou aqui dentro, uma rede, né? Então, é fundamental você ter um mapeamento claro dos seus ativos online, real time, para você poder acompanhar, né? E você poder tirar o máximo proveito. E quem está experimentando isso já está dando ganhos fantásticos só com a cobertura e o alinhamento e o acompanhamento online digital dos seus equipamentos, né? Isso já está um ganho fantástico. O que pode gerar disto de melhoria de eficiência e produtividade, né? Tirando mais proveito. E um segundo momento o que nós temos no campo, como eu disse, tem muita informação rodando. Vocês têm muito equipamento rodando, que isso, sem dúvida, para as fornecedoras de equipamentos, faz uma puta diferença. Eles têm um ativo rodando e capturar o que está acontecendo, aonde está dando problema, e como é que eu resolvo o problema, como é que eu melhoro meu equipamento. São elementos ricos aí dentro. Então, tem muito dado, né? Tem uma era aí dentro que tem um outro ouro, né? Tem um outro minério, tem outro, né, petróleo, que são os dados que a operação agrícola tem. Então, a gente conseguir capturar esses dados e olhar a correlação entre eles e tirar efetivamente uma operação mais eficiente faz uma diferença enorme para a operação. Então, esse é um caminho que estão indo. Eu acho que rapidamente as empresas vão ter que buscar uma solução que seja completa no que tange ao mundo digital, e esse caminho é um caminho, não é simples, é duro, mas é importante. Eu digo que essa transformação da parte agrícola é tão revolucionária quanto a mecanização que a gente teve há 20 e 25 anos atrás, né? Quando começou os equipamentos e começou a tirar a mão de obra rurícola para a mão de obra mecanizada com operadores. Essa transformação digital vai trazer esse impacto relevante na parte agrícola, e quem tiver uma boa estrutura, um bom plano estratégico, um bom alinhamento operacional, vai levar vantagem. E também não só com a vantagem na utilização, mas entender o ecossistema. Você tem um mundo de tantos seus fornecedores que estão desenvolvendo soluções tecnológicas, com várias startups. Como é que eu navego nesse mundo digital nos ecossistemas? Eu não preciso desenvolver tudo. Eu posso usar empresas que já estão desenvolvendo essas soluções e capturar e trazer esse ganho de salto e rapidez. Como é que eu uso isso? As empresas não estão preparadas para isso. Não tem cultura, não tem modelo, não tem gestão ainda para esse modelo onde você se relaciona através do ecossistema. Esse é um desafio que eu vejo na área agrícola ainda, não só na agrícola, na empresa como um todo, importantíssimo. Na parte administrativa, a transformação com robotização e inteligência artificial, que nós estamos chamando, né, o back-office 4.0. Então, está vindo muito intensamente isso. Então, temos muitos desafios que as empresas estão no processo de aprendizado com a inovação, em trabalhar com modelos cognitivos, de ter um modelo mental que traga essa visão, que eu possa ter um modelo de operação que sabe se relacionar com o ecossistema, que opere com o ecossistema. Então, tem um desafio importantíssimo que a agribusiness precisa e está fazendo, mas precisa acelerar cada vez mais nessa direção, que é um desafio importantíssimo que as empresas vão passar, e quem estiver fazendo isso de maneira estruturada leva uma vantagem competitiva muito grande à frente. E aí, né, Lopes, eu acho que um comentário, que é uma provocação para vocês, acho que é fácil nós aqui entendermos tudo isso. Agora, o operador de máquina que está lá na ponta, né, talvez uma pergunta para vocês, né, como é que vocês veem a preparação e a capacidade da mão de obra? Porque se não tiver resposta, a tecnologia não vai trazer todo esse resultado, né? Acho que esse é um desafio. Pessoas também, né?
Com certeza, e se me permite aí complementar aí o questionamento, a ponderação do Martiniano e do Aguirre, do nosso lado, a gente tem se estruturado, acho que em dois caminhos importantes, né? Primeiro, fomentar nas nossas pessoas a cultura da inovação. Então, a gente valoriza muito que o operador lá da ponta, quem está numa colhedora todo dia, ele traga as oportunidades e, assim, é impressionante a quantidade de oportunidades que a gente enxerga com esse processo aí de informatização, de robotização, como queira chamar. E o segundo ponto é realmente a questão, a quantidade de novidades que tem, de oportunidades, de empresas, startups trazendo novidades, implementando novidades, é um negócio absurdo, né? O que a gente tem tentado fazer a gente montou um comitê de inovação, né, que se reúne periodicamente e a gente tenta dar um foco em algumas oportunidades que a gente vai selecionando, né, colocando lá no forno para ser digerido. A gente tem algumas metodologias de avaliação, mas é preciso ter bastante cuidado, estar estruturado para não perder o foco. Então, a gente está procurando fazer isso através desse comitê que tenta dar foco aí para a gente ter um começo e um fim na análise de cada novidade que aparece, né? Excelente. Posso comentar também? Ótimo. Sim. Eu acho fantástico esse ponto, eu concordo muito com tudo que foi trazido aqui. A Terra Santa, e aí eu acho que a escala traz um benefício para a empresa poder capturar todo esse movimento e toda essa mudança, né, de inovação que a gente vê, né? Então, por exemplo, a escala, a profissionalização, a governança, né? A Terra Santa também tem um comitê de inovação, a gente tem uma cultura, a gente está fomentando muito uma cultura de colaboração, uma cultura em que as pessoas possam errar, tentar e errar para poder as inovações acontecerem dentro da companhia, né? Por exemplo, a Terra Santa, por ser uma empresa, por ter um sistema, por ter os dados bem organizados, né, a gente tem muitas informações das coisas que a gente fez. E aí tem a inovação que vem dos periféricos, que são essas startups, tem muitas startups do agro, né, que eles estão buscando maneiras de melhorar a vida de quem está operando no campo, mas a empresa ou o produtor, ele pode ser simplesmente um consumidor dessa inovação. A startup foi lá, criou uma solução, ele vai comprar essa solução da startup, né? Mas aonde tem um potencial enorme de trazer, de revolucionar as produtividades, né, igual o Lopes trouxe, é quando a inovação vier de dentro para fora, quando a inovação nascer dentro da companhia, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo. A gente sabe, nos últimos 5 anos, ou mais do que 5 anos, qual foi a variedade de soja que a gente plantou, que dia que a gente plantou, quanto choveu antes de plantar, quanto choveu depois de plantar, se a pulverização foi feita no dia certo ou se ela foi feita atrasada, qual era a análise do solo daquele pedaço, daquele talhão que a gente plantou, quanto de adubo a gente pôs, né? E no final qual foi a nossa produtividade, qual foi o nosso lucro daquele talhão. Então, você imagina todas essas informações em todos os talhões da companhia nos últimos 5 anos, 6 anos, 7 anos, né?
e isso daí num projeto, e a gente tem um projeto que está andando dentro da companhia, de inteligência artificial, para poder enxergar além do que o ser humano consegue ir, né? O ser humano consegue olhar a primeira derivada, a segunda derivada das equações no máximo, né? Quando você coloca um problema complexo com tantas variáveis como essa, a inteligência artificial, o uso conjunto, não é só algoritmos genéticos, que a gente está usando dentro desse projeto, eles podem trazer soluções realmente além daquelas que a gente tinha visto, né? Então, isso não são todos os produtores agrícolas que conseguem fazer. Quem consegue fazer e quem consegue tocar um projeto desse é quem tem informação estruturada e quem tem escala para poder financiar o projeto, né? Então, acho que esse é um ponto aí que vai no ponto ali do que o Lopes trouxe, de que a gente pode sim estar vivendo uma revolução tão grande igual aquela que a gente já viveu lá atrás. Porque eu estou falando desse ponto que nós estamos trabalhando, mas tem, né, os ganhos de produtividade. A gente tem uma fazenda que deve ter sido, se não foi a primeira, acho que foi a segunda, fazenda totalmente digital do Brasil, de grãos, não de cana, né? Porque tem todo o problema da conectividade. Então a gente chega nas nossas fazendas, tem lá uma televisão, né, mais de uma, e os monitores, e tem todas as máquinas da fazenda, tem o que elas estão fazendo, onde que elas estão fazendo. E aí, entrando um pouco no ponto do Aguirre ali, será que o operador vai entender? Ou seja, a conexão do escritório é direto com o operador. Então, se a máquina estragou, alguma coisa aparece na hora na televisão, o escritório fala na hora com o operador, ele já manifesta o que pode ter sido, a gente já atua ou já pode eventualmente até tentar atuar de forma remota se ele for capacitado para mexer na própria máquina. A gente está monitorando as velocidades, com isso a gente consegue otimizar o gasto de combustível, ou seja, os benefícios são diversos, né? E eles estão vindo em todos os aspectos. Mas é muito importante a empresa ou o produtor estar preparado para poder receber e capturar e transformar isso em geração de valor para a sociedade. Excelente. Eu acho que a gente consegue fazer mais uma rodada de perguntas e aproveitar para endereçar a pergunta do Marcos Maia, né, para o Gustavo. Então, eu queria trazer rapidamente aqui 2 novos temas dessa agenda de futuro, os novos paradigmas de confiança junto à sociedade, aos stakeholders de uma forma geral, e o ESG nos modelos de negócios que o Lopes também trouxe, né? Então, as atenções cada vez mais voltadas para a sustentabilidade, descarbonização, outros temas, né, dentro dessa agenda ambiental, social e de governança, né? Então, a percepção é que não basta apenas ter, é preciso também comunicar, né? E comunicar de uma forma eficiente, para isso é preciso quantificar, né? E como esses temas se colocam na agenda estratégica, né, das empresas, de vocês. E aí, Gustavo, começando com você, se você pudesse adicionar, né, e colocar se a Cerradinho está habilitada no RenovaBio e qual a opinião dele, a sua opinião, na realidade, sobre o programa Pergunta do Marcos Maia, né? Não, excelente. Começando aí pela questão do ESG, como foi dito anteriormente, acho que a pandemia acelera uma série de questões que estavam na nossa agenda, mas que agora precisam ser discutidas mais intensamente e implementadas mais intensamente. Então, aqui na empresa, sim, a gente tem uma agenda, a gente está tentando construir, né, metas claras, aonde a gente pode ser mais eficiente na utilização de recursos, em eficiência energética, na nossa relação com a sociedade. Então, sim, esse é um tema bastante relevante, é um tema estratégico aí na nossa agenda.
Especificamente com relação ao RenovaBio, a Cerradinho é entusiasta desse programa, que é considerado aí talvez o maior programa de descarbonização do mundo, né? Para quem não está tão familiarizado, é um programa onde estabelece a possibilidade dos produtores de etanol e biocombustíveis emitirem créditos de carbono e onde as distribuidoras de combustíveis fósseis terão por obrigação comprar uma determinada quantidade desses créditos de carbono para minimizar o impacto causado por esses combustíveis fósseis. De outra maneira, é um incentivo, é um fomento à produção dos biocombustíveis. A Cerradinho, no negócio de cana, foi certificada no ano passado. A gente está emitindo aí os certificados desde janeiro. A gente já está apto a estar comercializando esses créditos aí na B3. É um mercado que ainda está começando, existem algumas questões ainda que precisam ser resolvidas. Eu destaco aqui as próprias metas que existiam para compra por parte das distribuidoras de créditos durante esse ano. Por conta da pandemia, a queda no consumo de combustíveis, essas metas estão sendo discutidas. E um segundo ponto importante é ainda uma pendência com relação à tributação dos ganhos auferidos, seja para o produtor, seja para investidores que optarem por entrar nesse mercado. Mas a Cerradinho, então, está apta na empresa, no negócio de cana. A gente está certificando a empresa de milho para o etanol, para que o etanol produzido a partir do milho também possa ser qualificado para estar emitindo CBIOs. E, de novo, nós somos um entusiasta desse mercado, a gente quer participar de maneira proativa, a gente vislumbra um dia onde esse mercado possa estar integrado com outros mercados de crédito de carbono e, eventualmente, empresas de fora também utilizando os créditos de carbono gerados pela produção do etanol brasileiro como forma de anular suas emissões. Então, sim, estamos aí animados com essa perspectiva. Excelente. José Humberto, quer colocar um pouquinho também na tua visão, né? Como é que esse tema, né, do ESG nos modelos de negócio, esse olhar para esse consumidor diferente, essa necessidade de gerar esses novos paradigmas de confiança, esses selos de confiança, como é que tua visão do papel disso na agenda estratégica aí da Terra Santa? Giovana, eu vejo que, assim, de alguns meses para cá, esse tema ganhou muita relevância, muita importância. E é um movimento que está acontecendo de mercado, né? Então, vamos colocar assim, antes da pandemia, ano passado, ano retrasado, existia possibilidade, às vezes, de fazer uma emissão verde, né, uma emissão de título de dívida ou alguma coisa desse tipo, mas eram janelas, eram pontuais, né, não era um negócio tão firme, tão forte, igual a gente está percebendo agora. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente está percebendo uma demanda do lado do investidor para essa consciência, o que é muito positivo. E aí, de novo, né, o fato da gente ser uma empresa estruturada dentro do nosso setor faz com que esse seja um tema latente já dentro do nosso dia a dia há bastante tempo, né? E o que está acontecendo agora dentro da companhia é uma organização para poder contar aquilo que a gente faz e para poder certificar com selos de certificação que vão dar a chancela de que, de fato, a gente faz aquilo que a gente está contando que faz. Então, quando a gente para dar uma olhada para dentro de casa, né, como esse é um assunto que
ele já está no nosso dia a dia há muito tempo, a gente vê que a gente faz um monte de coisa, mas a gente vê que a gente não estava preocupado em contar. Porque o investidor, ou o investidor, seja de dívida, seja de ações, não é um negócio que ele estava tão preocupado assim, né? Não era uma demanda. E a gente vê que isso mudou muito nos últimos meses. Então, acho que é um pouco essa a visão aqui que eu queria trazer e como que isso está impactando a companhia. Então, eu vejo uma aceleração também, de novo, né, aquele ponto do coronavírus. O coronavírus está mudando. Então, eu acho que ele está muito mais acelerando várias coisas do que transformando. Né? Isso aí já estava, principalmente quando está falando em empresas, né, ou produtores que têm escala empresarial, isso aí já faz parte do dia a dia dele. Só que agora a sensação que dá é que a gente está atrasado, porque a gente já deveria estar contando e já deveria estar certificado. Então vamos correr, o mercado está demandando. Excelente. É verdade, a nossa percepção é muito essa, né? Nós aceleramos aí uma série de tendências, estavam no radar, mas esse futuro ficou mais próximo, né? E eu acho que a gente vai se aproximando, né, do nosso tempo. Eu queria, então, Lopes, alguma consideração adicional? Eu só queria agradecer a todo mundo, né, a presença de todos aí, aos dois, o Gustavo e o Zé Humberto, que contribuíram bastante na discussão, que é um tema realmente importantíssimo, a transformação que está enfrentando no agribusiness. O agribusiness está respondendo, é impressionante como esse setor ele foi extremamente agredido, que eu digo, né? Estou falando aqui dos empresários sérios, né, desse setor. A agribusiness é um setor pulsante que está levando, né, a riqueza, o crescimento do país fortemente, né? E você vê tanta né, crítica vendo, né, sobre o agribusiness, e o agribusiness não tem culpas, com exceção daqueles que realmente fazem um mal para o país de forma enorme aí, né? E eu tenho uma presença, estou mais de 25 anos nesse setor, muito de perto com os empresários, a seriedade que está tendo, o crescimento, a maturidade que estão evoluindo, é impressionante. É um setor que vai realmente ser um grande carro-chefe do país, já né? Vai continuar sendo um grande carro-chefe do país, no que tange a geração de riqueza. E nós temos aí dentro um mundo enorme ainda para explorar e levar mais ainda a competitividade que nós temos da porteira para dentro, né? Nós temos a porteira para dentro nós somos extremamente competitivos, tem um problema realmente de infraestrutura aí dentro que afeta demais a nossa questão logística e a competitividade do preço com nossos fretes, com o nosso custo logístico. Mas da porteira para dentro, esse setor é um setor realmente impressionante, pulsa, e está se inovando constantemente, investindo, né, e cada vez aprimorando muito a questão de compliance, a questão ambiental, sustentabilidade. Né, é um setor realmente que merece um nível de atenção, de entendimento, que tem demonstrado fortemente e tem impulsado, né, enormemente aí. Queria agradecer aos dois colaboradores, aí, o Gustavo e o Zé Humberto, pela contribuição nesse webcast para a gente. Excelente. Aguirre, eu vou passar então a palavra para você, para suas considerações finais, né? E também agradecer aí o Gustavo e o José Humberto pela participação. Tá joia, Giovana. Não, eu acho que, como a gente estava conversando, né? O tempo passa muito rápido, eu acho que uma excelente conversa. Eu queria agradecê-los também. Eu queria dizer também aos participantes que, porventura, a gente teve algum problema de conexão no início, que quem está agora nos vendo, esse webcast está sendo gravado, então ele vai estar sendo disponibilizado nas redes sociais para quem eventualmente perdeu o começo, tá bom? Então, obrigado a todos que participaram e fiquem conectados com a KPMG, que teremos as próximas sessões. Um abraço para todos.